E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero tratar um pouco deste assunto. O protestantismo, né, ele dificulta o diálogo entre as pessoas, né? Ele dificulta essa conversa, né, esse diálogo entre as pessoas. Essa semana, né, o padre estava falando na missa sobre uma missão que vai ter, né, na paróquia, das pessoas irem, né, às ruas para convidar as famílias, né, para falar de Cristo, para levar, né, o evangelho de casa em casa. Então, né, isso vai fazer o quê? Vai levar os católicos, né, a baterem em portas de casas, né, de pessoas que não são mais católicas, né, que eram famílias, né, católicas, famílias inteiras eram católicas, que agora ou a família inteira virou protestante, foi para alguma seita, ou membros daquela casa, né, foi para alguma seita, né? Ou pior ainda, né, vários membros daquela casa, cada um foi para uma seita diferente. Então tudo isso prejudica a conversa, né? Você vai bater na casa de católicos, que você vai ser recebido, vai ter a porta, né, aberta, porém é quase certeza ter um membro da família que não é mais católico, né, que vai sair de casa, vai ficar num quarto fechado, né, ou vai, né, criar alguma discussão. Quer dizer que isso não veio, né, da parte de Deus, né? O protestantismo é uma rebelião, né, que não veio do coração de Deus, né? Ele veio dessa soberba humana, né, de criar essa rebelião contra Deus, contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, se você for olhar na história, né, de 500 anos de protestantismo, você vai ver que diminuiu, né, muito a evangelização no mundo, né? Que caiu muito a evangelização no mundo. Como eu falei, né, famílias que eram todas católicas, né, no domingo iam todas para a missa. Hoje isso você quase não vê mais, né, uma família inteira indo para a missa. Quer dizer que hoje mudou tudo isso, né? Muitas vezes o pai ou a mãe vai para a Santa Missa, ou o homem vai para a missa e a mulher vai para um culto protestante, e assim por diante. Quer dizer que dificultou, né, separou as pessoas. Eu estava até lembrando que um tempo, né, há muito tempo, eu estava trabalhando em uma casa, né, eu e um colega, e foi assim que a gente entrou assim, teve a vida mais mudada, né, para as coisas de Deus, através da canção nova, a leitura bíblica, né, e a gente tinha essa linguagem de falar muito da Sagrada Escritura. E eu lembro que estava trabalhando numa casa, e o casal, né, o homem e a mulher dessa casa, um pessoal bem alegre, né, bem simpático, né, e a gente lá conversando com eles, distraído e tal, o primeiro dia, o segundo dia, né? E ele vendo o nosso jeito de falar de Deus, estava sempre ouvindo, né, falar da Sagrada Escritura. E eles perguntaram: vocês são evangélicos? Por causa do nosso jeito, né? Ele perguntou, o dono da casa lá perguntou se eu e esse colega meu era evangélico. E a gente falou que era católicos. A gente disse: não, a gente somos católicos. E ele ficou surpreso na hora. A esposa dele, né, a gente notou na hora uma diferença, né, um jeito de olhar diferente. E no outro dia, quando a gente voltou lá para terminar o serviço, o tratamento não foi a mesma coisa. A gente notou que no primeiro e no segundo dia, que a gente não tinha ainda falado que era católico, existia uma alegria no modo dele falar, no modo de olhar para a gente, né, uma simpatia bem diferente. No terceiro dia, quando a gente disse que, quando ele perguntou, no segundo dia à tarde, né, quando ele perguntou que a gente era evangélico e a gente falou que era católico, no dia seguinte, o tratamento foi diferente, né? O modo de eles olhar para a gente foi só ali um bom dia, né? Foi só uma conversinha bem mais amenas, né, do que nos 2 primeiros dias. Então a gente vê que isso, né, dificultou o diálogo entre a gente, né, entre nós. Na nossa casa, né, quem de nós aqui não tem, né, um parente que é de uma seita, que às vezes, né, causa até confusão na nossa família, né? Não querem mais batizar os seus filhos, falam mal da igreja, faz uma interpretação, né, da igreja católica totalmente, né, equivocada, errada, né? Não estuda a questão das imagens, as questões dos santos, não estuda a questão de Nossa Senhora, e sai, né, falando mal, sai dizendo: olha, isso aí é tudo idolatria, isso aí é tudo bobagem, né? Não existe isso na Sagrada Escritura.
Então, por não conhecer, sai difamando a Igreja Católica, né? Conhece uma caricatura. Não faz um estudo, né, aprofundado. Então, meus irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? É que num grupo de 10 pessoas, praticamente as 10 pessoas, né, têm uma igreja diferente. No serviço, né, na sociedade. Então, para você falar de Deus no seu serviço, para você falar de Deus até na sua casa, na sua família, né, naquelas reuniões de família, para você citar ali um versículo bíblico, né, para você falar de Deus, fazer a oração antes da refeição, tudo isso já causa dificuldade, porque outra pessoa ali é de uma seita, né, é de outra fé. Eram católica, né, saíram da Igreja Católica, né, até a Bíblia fala isso, saíram do meio de nós, mas não era dos nossos, né. Então quer dizer que quem saiu de quem, né? Essas pessoas saíram da Igreja Católica. E a Bíblia fala, aponta elas como elas que estão erradas, né? Porque elas saíram do meio de nós. O anticristo saiu do meio de nós. Então, quando você vai falar de Deus, seja na sua família, seja no trabalho, seja reunido aí, né, em algum grupo aí de pessoas, aí você vai falar de Deus. Não tem como você não falar da religião. Alguém pode dizer, não, mas vamos falar só de Deus, né? Vamos deixar a denominação de lado, porque placa de igreja não salva ninguém. Veja, já é uma afirmação, né, errada. Porque não tem como você falar de Deus, não tem como você falar do Filho de Deus, Jesus Cristo, e negar a igreja dele. Porque a gente só ouviu falar de Cristo por causa da igreja. A gente só ouviu falar de Cristo, do Filho de Deus, por causa da religião católica. Então dizer, olha, vamos deixar a religião de lado e vamos falar só de Jesus Cristo. Veja só que ingratidão, né? Até Jesus Cristo falou no Evangelho, quem vos rejeita, né, a mim rejeita. E quem vos ouve, a mim ouve, né? E quem vos rejeitar, a mim rejeita, e rejeita aquele que me enviou. Não sei se você percebeu que nessa frase de Jesus Cristo, lá em Lucas 10:16, ele está dizendo claramente que quem rejeitar aqueles que ele enviou, e ele enviou quem? Ele enviou a igreja, né? Ele fundou a igreja ali sob os apóstolos e enviou ao mundo. E ele disse, né, olha, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeitar, a mim rejeita e rejeita aquele que me enviou. Então, né, como você pode ver, negar a igreja é negar o próprio Cristo, né? Como a gente vê em Lucas 10:16. E lá na primeira carta de João, pede também que a gente esteja, né, em comunhão, né, com a igreja. Então veja, negar a igreja é negar Jesus Cristo. Mas esses irmãos nossos, né, esses parentes, essas pessoas, elas foram enganadas por esses, né, fundadores de seitas, né? Esses fundadores, eles são espertos, né? Eles são espertos em negar a igreja de Cristo e em enganar as outras pessoas. Então, esses irmãos nossos, né, não tiveram uma boa catequese, né? O que falta é uma boa catequese. E eu penso que a gente precisa agora, né, é tolerar essas diferenças, né? Mesmo se bater na porta de alguém que não é católico, que for maltratado, né, que for perseguido, a gente precisa ter essa consciência de que é preciso, né, tolerar essa diferença, né? Precisamos tolerar essa diferença, porque essa diferença, né, essa divisão, como eu já falei, né, não veio de Deus, veio do maligno, né? Mas a gente precisa agora tolerar, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho, né, na sociedade, a gente precisa agora, né, tolerar essa diferença. Rezar, ter uma boa consciência diante de Deus, porque não adianta só a gente pregar, não adianta a gente só catequizar, mas precisa todo esse movimento, né? A pessoa, né, protestante precisa buscar a verdade com toda sinceridade. Aqueles que já estão, né, convictos, que já estão decididos, que acham que não precisa mais procurar a verdade, esses, só Deus na causa, né, só a ação do Espírito Santo. Mas aquele que procura a verdade, como está escrito no Evangelho, né, quem bate, a porta será aberta, quem procura, né, encontra. Quem faz isso, eu creio que a pessoa encontra a verdade. É o caso que a gente vê dos testemunhos, né, de pessoas que eram das seitas e que elas estão voltando para a Igreja Católica, né, para a única igreja que Cristo fundou, e dando o seu testemunho, né? Pessoas que têm essa coragem, né, de dar o testemunho,
de ter saído, né, das seitas e voltado para a Igreja de Cristo, essas pessoas, né, fazem uma grande evangelização quando elas dão esse testemunho, de dizer, olha, eu estava nas seitas e Deus me tirou das seitas, né, me tirou daquele lugar. E sem contar, meus irmãos, que temos também, né, o tal do desigrejado, pessoas que não querem mais saber de igreja por causa dessa decepção, né, de ter passado em várias denominações, de ter saído da Igreja Católica e ter sido batizado aí em várias denominações, e no final da conta é um desigrejado, é alguém que não procura mais Deus. Então a gente vai analisando todo esse contexto e tendo certeza de que esse movimento de ruptura do protestante não veio da parte de Deus, né? Veio do inimigo de Deus. E Deus tolera isso aí, mas não veio do coração de Deus. Então a gente também, dentro da nossa família, dentro do trabalho, na sociedade, temos também essa missão agora de tolerar e entregar nas mãos de Deus, né? Entregar nas mãos de Deus os ataques à Igreja Católica. Quando a gente fala, né, da fé católica, a gente nota uma diferença, que a gente é rejeitado, mas enfim, é preciso, né, tolerar essas criaturas e entregar na mão de Deus, que Deus, né, alcance aqueles que se abrirem para Deus, né, que estiverem, né, abertos para o Espírito Santo. Eu creio que essas pessoas que se abrem para o Espírito Santo, que se abrem para a verdade, que têm sede de procurar a verdade, essas pessoas não vão ficar de fora. De algum modo, Deus vai alcançar essas pessoas, né, e elas vão voltar para a Igreja Católica, para a Igreja de Cristo, assim, né, como aquela história de Cornélio, né, que pediu para chamar Pedro, que teve aquele encontro com Deus, através, né, da igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Quer dizer que, quando a igreja diz assim, que a salvação só por meio da igreja, a igreja sabe o que está dizendo, né? De algum modo, essa salvação vai acontecer só por meio de Cristo, né, e de sua igreja. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, né, sobre essa divisão que o protestantismo causou, né, na sociedade, causou nas famílias, prejudicando, né, a conversa, né, esse diálogo entre parentes, muitas vezes não existe mais, porque, né, foram para as seitas e não suporta mais, né, conversar com o outro, não suporta mais dialogar com o outro por causa da fé. Então, repito mais uma vez, né, essa divisão não veio do coração de Deus, até porque Jesus Cristo falou, né, no Evangelho que haverá um só rebanho, né, e um só pastor. Então, eu acredito, né, que isso não tenha vindo do coração de Deus, mas que Deus tolerou e tolera para nos ensinar também, né, a tolerar, né, a tolerar esses nossos irmãos. Não aceitar as seitas, não aceitar a doutrina errada, mas precisamos, né, tolerar, né, para poder ter o mínimo de convivência possível. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, né? Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe, se for possível, né, essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.